Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Neste vídeo faremos a correção e comentários das atividades da semana 2 do PET 5. Então, a primeira atividade vai falar sobre a sinopse. Então, vai conceituar este gênero textual. Na sequência, vem a atividade número 1. Leia e reflita. Depois responda. O trecho seguinte, que é um apólogo de Machado de Assis, é um resumo, uma sinopse ou uma resenha. Explique sua resposta. Na verdade, o texto apresentado não é nenhum dos gêneros citados no enunciado da questão. Ele é um conto, publicado no livro Obras Completas de Machado de Assis. No texto, o autor cria um apólogo para narrar uma história ao amigo professor, o que é comprovado no final do texto. Aí, na sequência, aparece o apólogo para poder fazer sua análise. Depois do apólogo, vem a atividade número 2, que é dividida em 1 e 2. No número 1, qual o título do texto? Por que ele recebeu esse título? Explique com suas próprias palavras. É uma resposta pessoal, mas aqui eu coloco uma sugestão. O texto Um Apólogo de Machado de Assis recebe esse nome porque o autor usa de uma narrativa alegórica em que personagens objetos apresentam comportamentos humanos, para assim apresentar um ensinamento ao seu amigo. Esse gênero é chamado de apólogo. É um gênero parecido com as fábulas e parábolas. Alguns livros diferenciam fábulas, parábolas e apólogos, argumentando que as fábulas, vejam as diferenças, as fábulas têm como personagens animais. Não é o caso deste texto. Os personagens no apólogo são objetos. As parábolas têm como personagens seres humanos. E os apólogos têm como personagens objetos e seres inanimados, que é o caso do texto em estudo, que há os objetos agulha e linha. Atividade 2. O que a agulha falou para o novelo de linha, no texto em destaque, inicialmente? Então, logo lá no início do texto, o que a agulha vai falar para o novelo? Então, vamos fazer o movimento, retornando ao início do texto, para poder localizar. Então, o que ela vem falando? Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Então, está aqui a resposta da questão número 2. Então, vamos lá na questão. Por que, está aqui a resposta, que está lá no início do texto, por que está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Questão número 3. Por que houve discussão entre a linha e a agulha no texto em destaque? As duas personagens discutem para saber quem era mais importante e fazia o melhor trabalho, enquanto a costureira fazia o vestido da dona da casa. Então, há essa discussão entre os dois personagens. No texto, qual seria o papel desempenhado pela agulha no apólogo de Machado de Assis? Então, vamos retornar ao texto para poder localizar o papel da personagem. Então, está aqui. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Então, esse é o trabalho da agulha. Então, é a resposta
da questão número 4. A agulha faz um papel subalterno, indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. No texto em destaque, a agulha e a linha, qual o papel exercido pela linha? Então vamos retornar novamente para poder localizar. Está nesta parte aqui. Eu prendo, então esse é o trabalho da linha. Prendo, ligo, ajunto. Então é a resposta da questão número 5. A própria linha diz qual a sua função. Eu é que prendo, ligo, ajunto. O que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa? A agulha faz uma provocação à linha na tentativa de se colocar superior a ela, lá no início do texto, de maneira irônica. Mas no decorrer da discussão, a linha mostra sua utilidade e começa a zombar da agulha, dizendo que ela serve somente para abrir o caminho para ela. Aí começa a discussão. O que o novelo falou para a agulha no final da história que estamos analisando? Então vamos retornar lá ao texto para poder localizar o que ele fala. Então está aqui no finalzinho. Agora, diga-me quem é que vai ao baile. Então o novelo vai dizer isso para a agulha. No corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância, quem é que vai dançar com os ministros e diplomatas? Então, esta parte aqui é a resposta da questão número 7. Agora diga-me, quem vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido? Quem vai dançar com os ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha das costureiras? Número 8. Qual a grande temática abordada nessa história, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro, que foi além de seu tempo? Então aqui eu coloco duas citações. Uma da Fundação Vale, que vai dizer o seguinte: no texto, o alfinete é o porta-voz da moral da história. E podemos interpretar que ele nos diz que existem pessoas que facilitam a vida de outras, ajudando, abrindo caminhos, e na hora da conquista, quem recebe os benefícios é a pessoa que foi ajudada. No texto, um apólogo, a relação entre as personagens permite uma reflexão sobre os papéis de cada um em situação de trabalho e nos leva a pensar sobre o que é um trabalho em equipe. Um é melhor do que o outro? Qual é o papel de cada um no esporte de grupo, no teatro, na dança? E outra citação retirada desta fonte. Podemos entender a discussão da linha com a agulha como a luta entre a burguesia e o proletariado do século XIX, visto que na época a burguesia dominava a indústria na qual os operários, os proletários, trabalhavam. A linha simboliza o burguês, que vai ao salão da festa, se aparecer, mas quem fez o trabalho pesado de furar o pano foi a agulha, que volta ao balaio da mucama. Na próxima questão, número 9, pesquise no dicionário ou com pessoas a seu redor o significado da palavra coso, coser, que aparece no texto a agulha e a linha. Então, ela significa costurar. Número 10. O que você achou da história? Explore um tema que lhe parece importante a partir da história lida, a agulha e a linha. Se possível, dê exemplos do seu dia a dia. Então, aqui nós temos uma resposta
pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e tchau!